Amigas e amigos, a repercussão do lançamento da pré-candidatura da Manuela Dávila pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, é uma comprovação de que havia uma lacuna no campo democrático, progressista, patriótico, no sentido de se fazer o debate da real situação em que o Brasil se encontra. Às vezes, analisando algumas opiniões, alguns pontos de vista, a impressão que eu tenho é de que, para muita gente desse campo democrático, progressista, patriótico, popular, a ficha, como diz aí o povo, ainda não caiu, né? Parece que não há ainda uma efetiva compreensão da complexidade desse golpe. Parece que ainda não se estabeleceu exatamente a conexão desses acontecimentos com a história do Brasil, com a nossa composição social. Parece que ainda há uma subestimação do fato de que este é um golpe de classes. Tem interesses de classes por trás disso. Não dá para a gente olhar para a sociedade brasileira e não ver as diferenças de classes, de interesses. Isso se manifesta claramente nas movimentações políticas, nas propostas políticas, nas ações políticas. Por que essa direita, essa elite deu golpe? Por que ela não foi disputar eleições? Por que ela perdeu 4 eleições seguidas? Tudo isso tem que ser posto na balança. Por que ela criou a farsa do Mensalão? Por que ela criou a farsa da Lava Jato? Por que tem um histórico aí de golpes e mais golpes, de tramas de todo tipo? A indústria da maracutaia, que eu sempre falo aqui. Por que eles organizaram aquela turminha de malandros e deram o nome daquele grupelho ali de Operação Lava Jato, fascistas, com o objetivo de destruir por dentro o Estado Democrático de Direito? Isso tudo não conta? É preciso que se faça o debate levando isso em consideração, que trata-se de um golpe de classes. É por aí que a gente tem que fazer o enfrentamento. Nesse sentido, é preciso a gente olhar para a candidatura da Manuela Dávila, tendo em consideração todo esse arcabouço que envolve esse golpe de 2016. É preciso se compreender isso, analisando aí o que diz, agora o PCdoB está em processo de congresso, já comentei aqui, o que o PCdoB está defendendo lá, o que ele está debatendo, quais são as suas ideias, os seus pontos de vista. Que não são coisas de agora, já comentei aqui também isso, falei aqui dos livros que eu escrevi, das biografias. Isso aqui são dirigentes históricos do PCdoB. Está aqui, é uma história de 95 anos, de luta, de acumulação de conhecimentos, de teoria, de estudo da realidade brasileira. Esses dois aqui, o Pedro Palmar em particular, se dedicou muito a estudar o Brasil, o que é o Brasil, para a gente entender o Brasil, para se fazer propostas em situações como essa, factíveis, que aponte rumos. Não é um piquenique, uma brincadeira, isso que aconteceu, esse golpe de 2016. É preciso analisar o programa socialista do Partido Comunista do Brasil para se entender tudo isso. Não há, em nenhum momento, nesses documentos, nas posturas aí do PCdoB, críticas desleais, críticas que não tenham fraternidade em relação às outras forças que compõem o campo democrático e progressista, patriótico, etc. Tem toda uma lógica, um sentido em tudo isso, inclusive no que diz respeito às eleições estaduais, governadores. O PCdoB tem o governador do Maranhão, o Flávio Dino, que é candidato à reeleição. O PCdoB apoia outros governadores aí do PT, como é o caso de Minas Gerais, da Bahia. Agora, a quem interessa o PCdoB não ter uma bancada no parlamento, na Câmara dos Deputados, no Senado, ou mesmo parlamentares progressistas de outros partidos aí do PDT, do PSB e outros? A quem interessa criar um exclusivismo, como se a esquerda fosse hegemonizada somente por uma corrente política, uma corrente partidária? Isso é correto, essa visão de que é preciso que se abra espaço para outras representações, para outros pontos de vista, outras linhas de atuação política e ideológica?
É correto que uma única corrente fale por toda a esquerda, hegemonize a esquerda, com toda a história que a esquerda tem no Brasil? Tem falado aqui, né? Muda-se as siglas, mas as correntes de pensamento são as mesmas, filosóficas, sociológicas. Isso vem do processo da formação do Brasil, eu tenho falado aqui, dos saltos civilizatórios. Isso surgiu do nada, não tiveram correntes políticas liderando esses processos? Agora nós estamos numa situação como essa, de encruzilhada, como outras, né? Não como essas, né? Como outras que ocorreram ao longo da nossa história, de encruzilhadas, que agora é a hora de se tomar uma posição, uma decisão. Não é hora de ficar com ilusões democratistas, achando que a direita deu o golpe e vai devolver o poder em 2018 numa boa. E qual é o sentido disso? É como se alguém fosse vítima de um assalto, o assaltante sai correndo, lá na frente o assaltante resolve voltar para trás. Eu me arrependi, estou aí o produto do roubo. Né? Se não organizar uma força que vá atrás do assaltante e prenda o assaltante, faça o assaltante devolver o que ele assaltou, não é ilusão achar que as coisas vão acontecer de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente imagina. É necessário que se olhe para o golpe com essa visão, com esse sentido de classe. Né? O PCdoB tem sim discordância com outras correntes, sobretudo com o Partido dos Trabalhadores, na análise, né, do conjunto, análise global do que representa esse golpe. Total solidariedade ao PT, eu tenho feito aqui defesas intransigentes. O PT é vítima de covardes, de malandros, né, de bandidos até, do ponto de vista de classe, do ponto de vista político. Essa perseguição que esses malandros lá daquele grupelho de corruptos da Operação Lava Jato move contra o ex-presidente Lula, contra o Lula. Isso é inaceitável. Né? A defesa dos direitos civis, dos direitos políticos do ex-presidente, o direito dele se candidatar, o direito dele percorrer o país se defendendo dessas acusações torpes, cruéis, insanas, covardes, que a mídia, que essa turma da Operação Lava Jato fazem contra ele. Ele tem todo o direito, tem mais do que o direito, tem o dever de denunciar esses boquirrotos, essa gente da lama, da indústria da maracutaia. Tudo isso o PCdoB e quem é democrata, quem é patriota, quem tem um mínimo de honestidade e que tem um mínimo de densidade moral, princípios éticos, né, tem que fazer essa defesa. Essa campanha antipetista, que no fundo é uma campanha anticomunista, anti-povo, anti-nação, antidemocracia, anti-progresso social, anti-tudo. Aí eles fazem a calúnia porque é fácil pegar aí, né, criar esses slogans, esse palavreado aí, né, é o PT, o petista, né, quadrilhão, mensalão, e etc, etc. Essas coisas que eles inventam, que a mídia inventa, né, e põe na boca aí de cachorros loucos, isso fica circulando por aí. Né? Agora, analisar as coisas no que é concreto, no que é real, né? Quando eles fazem isso, essa campanha, né, antipetista, anticomunista, no fundo o que eles estão atacando é a democracia, o povo, a nação, o país está a serviço de outros interesses, da turma da bufunfa, os interesses miúdos e os interesses graúdos. Agora, tudo isso, como eu disse, precisa ser entendido, e o PCdoB tem feito um esforço gigantesco no sentido de interpretar tudo isso. Né, está no programa socialista do PCdoB, está aí nas resoluções do Congresso, que está acontecendo agora, está o processo do Congresso. O próprio desafio do PCdoB, da Manuela, é traduzir tudo isso em coisas que sejam compreensíveis e que atraia, porque tem muita gente, que eu acabei de dizer aqui, muita gente que ainda não entendeu o sentido da candidatura, da pré-candidatura da Manuela Dávila. É preciso fazer essa interlocução, essa mediação, essa interação com esses setores todos, sobretudo com a sociedade, com o povo, dizer para o povo, nós estamos metidos num buraco, esses assaltantes meteram o Brasil num buraco, e nós achamos que a saída é por aqui, ó. Temos propostas, na proposta principal, a Constituição, falei aqui, de uma grande frente, não é frente orgânica, frente de pensamento, movimento, né, que mova todos esses setores que têm algum tipo de discordância com o golpe, no sentido da gente ir isolando as forças mais reacionárias, as forças centrais do golpe, para derrotá-la, né, e, consequentemente, abrir caminho para
resgatar o país das mãos desses golpistas, desses assaltantes e apontar novos rumos de democracia, de progresso social, de desenvolvimento, de soberania e etc. Essa que é a questão que está envolvida em tudo isso. Esse é o sentido principal da pré-candidatura da Manuela Dávila. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.